Físico da matéria. Bom, antes de resolvermos esse exercício, é bom a gente fazer uma revisão sobre o nome das transformações que ocorrem na mudança de estado físico. Então, considerando aqui estado sólido, líquido, e gasoso. Primeiro, a passagem do estado sólido para o estado líquido, chamado de fusão. E a passagem do estado líquido para o estado gasoso, chamado de vaporização. Ou ebulição também, ok? E também tem a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, né? O nome dessa transformação do estado sólido para o estado gasoso, chamado de sublimação. Sublimação. Ok, então temos aqui o nome dessas transformações. São transformações que, para ocorrer, absorvem energia. Tem que absorver energia. Então a água no estado sólido para passar para o estado líquido, para ocorrer sua fusão, ela deve absorver calor, assim como do estado líquido para o estado gasoso, e também do estado sólido para o estado gasoso. Agora, a passagem do estado gasoso para o estado líquido é chamado de condensação. Condensação. E do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Muito bem, então, aqui o mais importante que a gente deve saber é o seguinte: cada substância tem a temperatura ao qual ela passa de um estado físico para outro. Isso é uma propriedade específica, né? Então, a mais importante que nós iremos falar aqui é a temperatura de fusão. Então, temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Temperatura de fusão é simbolizado por TF. Alguns livros, alguns exercícios, né, traz ponto de fusão, também é a mesma coisa. E a temperatura de ebulição, T.E. O que é um, o que é o outro? A temperatura de fusão, né, é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, temperatura de fusão, como, né, está representada aqui, é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E temperatura de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, líquido para o estado gasoso. Muito bem. Agora nós podemos voltar lá no problema para podermos resolver. Considere a tabela de ponto de fusão e ebulição das substâncias a seguir. A 1 atm de pressão. A 50 graus Celsius encontram-se no estado líquido. Então, olha só. Aqui foi dada essa tabela com ponto de fusão e o ponto de ebulição. O que pede é quais as substâncias que se encontram no estado líquido, né? A temperatura de 50 graus Celsius. Então, 50 graus Celsius no estado líquido. Bom, para poder uma maneira rápida para resolvermos esse problema, consiste a gente fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai aqui marcar
Abaixo da temperatura de fusão, valores abaixo, a substância está no estado sólido. Okay? Então, valor abaixo da temperatura de fusão, a substância está no estado sólido. Entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, a substância encontra-se no estado líquido. E acima do ponto de ebulição, no estado gasoso. Muito bem, então vamos agora analisar esse valor 50 graus Celsius. O cloro. 50 graus está abaixo de menos 101 graus, está entre 101 e menos 34,6 ou está acima? Está acima. Então, o cloro vai estar no estado gasoso. Por quê? 50 graus Celsius é maior do que menos 34,6. O mesmo a gente vai fazer com o flúor. Né? Flúor é 50. 50 está em que intervalo aqui? Está acima de menos 188,1. Então o flúor também vai estar no estado gasoso. E o bromo. 50 vai estar entre menos 7,2 e 58. Né? Está entre esse intervalo aqui. Então é o estado líquido. Então aqui o bromo, nessa temperatura, ele encontra no estado líquido. E o mercúrio? 50, né? Pode ver que ele vai estar aqui, entre menos 38,8 e 356,6. Então o mercúrio também nessa temperatura, ele se encontra no estado líquido. E o iodo? O iodo, os 50, está abaixo de 103,5, está entre 113,5 e 184, ou está acima de 184? Está abaixo. Né? Então, o que acontece? Ele vai estar no estado sólido também. Ok? Então, pergunta, né? Qual dessas substâncias está no estado líquido? Quais substâncias são? Bromo e o mercúrio. Então, que corresponde à alternativa D. Então, essas são as substâncias. Olha só, então, só para finalizar aqui, o que eu vou apagar aqui, só para a gente poder fazer um resumo desse exercício. O que acontece? Quando for dada uma tabela dessa, com o nome de várias substâncias, e for dada temperatura de fusão, temperatura de ebulição, e perguntar qual estado físico que a substância se encontra, ou quais substâncias se encontram em uma determinada temperatura, você deve observar o intervalo dos valores. Né? Lembrando que acima da temperatura de ebulição, no estado gasoso. Entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, o estado líquido. E abaixo desse valor, a substância se encontra no estado sólido. Ok?